O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando vedes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Meus queridos irmãos, hoje nós celebramos o 21º domingo do tempo comum. E antes de começar aqui no livro, apenas me apresentar, né? Falaram o meu nome, então eu sou o Padre Raul, tenho 1 ano e pouquinho de padre, né? Jovem ainda, que nem o Padre Dêmio, né? Sou atualmente vigário da paróquia São Sebastião, né, de Nobres, né? Então aí quis a providência que eu viesse aqui, porque ele está pregando o retiro para os catequistas lá em Nobres, né? Aí eu terminei a missa de manhã, desci para ali, né, para celebrar para vocês aqui. Então é uma grande alegria, né, estar aqui e conhecendo cada vez mais essa outra parcela do povo de Deus, né? Mas não vim falar de mim, vim falar de Cristo, do Evangelho. E hoje nós nos encontramos com o final do discurso que Jesus faz sobre o pão. Jesus fala sobre a Eucaristia. E aqui nós notamos algo bem peculiar. Assim que Jesus termina o seu discurso, ao invés das pessoas serem motivadas por esse discurso que acontece, né, se nós formos olhar aqui, né, numa perspectiva de marketing, né, o que acontece é um desastre, porque quando termina o discurso, grande parte do povo vai e abandona Jesus, né, como diz aqui. E a partir daquele dia, daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Uma coisa que nos serve aqui para prestar bastante atenção. Por que Cristo quis manter esse discurso, mesmo que ele resultasse num fracasso total? Porque nesse discurso ele estaria ensinando o que é a Eucaristia e o grande valor da Eucaristia. Em outras palavras, ele colocou tudo a perder, arriscou tudo, perder os discípulos, perder os apóstolos, para não perder a Eucaristia, ou seja, para não perder a oportunidade de vir até você na Sagrada Comunhão. Pois era isso que ele tinha em mente quando ele fazia aquele discurso. E aí nós olhamos isso com grande alegria, por ver o tanto que Deus se arriscou por nós. Olhando novamente o Evangelho, nós notamos o seguinte, como eu disse no início da homilia, Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Jesus sabia desde o início. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Quem havia de entregá-lo? Judas.
Jesus sabia desde o início que ele entregaria. Se fôssemos a gente, né, no lugar de Jesus, não vamos escolher aquele ali, não, vamos pegar um outro, né? Porque isso vai dar problema. A gente logo escolheria outro no lugar de Judas. Mas o amor falava mais alto. E mesmo Jesus sabendo que ele o havia de entregá-lo, ele o havia de trair, Jesus mesmo assim, ao invés de afastar, como nós fazemos, ele dá provas de amor maior. O chama está mais próximo. Naquela esperança, podemos dizer assim, de que no último instante ele mudasse. E não desiste de Judas. E vai. Judas tinha como função ali cuidar do dinheiro, né? Porque Jesus colocou esse cargo. Porque através disso ele viria como o mestre é despojado. E tivesse uma experiência então de ver a grande doação do próprio Jesus para com o povo que a todo momento pedia ajuda. E assim então, talvez em alguma daquelas doações, ele voltasse atrás da decisão. Isso serve para nós de um grande alento. Porque, olhando também, né, aqui, continuando ao exemplo, nós vemos que Jesus também vai até aqueles discípulos que o haviam de, como diz aqui, de voltar atrás e não estar mais com ele. Jesus, ele se desgasta aquele povo para com aquele povo, mesmo sabendo que aquele povo voltaria atrás. Perde longas e longas madrugadas, né, sem sono, para ir até aquele povo, mesmo sabendo que o povo, aquelas pessoas haviam de negá-lo, iriam, né, afastar dele. Por que isso serve para nós de um grande consolo? Porque veja, se nosso Senhor não desiste, nem daqueles que o haverão de trair ou de negar, porque ele desistiria de nós? Que ainda que temos tantas e tantas falhas, tantas e tantas limitações, queremos agradá-lo. Se ele não desiste daqueles que o negaram, daqueles que o traíram, porque haveria ele de desistir de nós? Isso serve para nós então de grande consolo. Pois nós vemos então quão grande amor Deus tem para nós. Agora, olhemos para os corações dos apóstolos, para o coração de cada um dos apóstolos, também para o coração de cada uma daquelas pessoas que voltaram atrás. É a mesma palavra que é dita. Para uns, a palavra é dura, como diz no início do Evangelho. Muitos que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Mas para outros, é palavra de vida eterna. Como assim, Padre? Há essa tão grande diferença? A mesma palavra, para uns é palavra dura, para outros é palavra de vida eterna. O que faz então mudar? É a fé, meus queridos irmãos. Pois Deus muitas vezes nos convida a algo que vai exigir de nós sacrifício, renúncia. As coisas. Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa santificação. E Ele trabalha dia e noite para isso. A prova disso é que quantas e quantas vezes ao longo do dia vocês escutam os pequenos convites que Deus faz. E vocês? E agora? O que você vai fazer? Ao longo do dia Deus não se cansa de nos convidar. Então, para alguns a palavra é dura. Não, mas isso daqui não serve para mim. Vou procurar viver da minha vida. Para outros encontra ali a salvação. Para quem não tem fé, olha a vida, por exemplo, de São Francisco de Assis, uma vida de pobreza extrema, e diz assim: essa vida é dura. Para quem não tem fé, olha a vida de Santa Rita de Cássia e diz assim: essa vida é dura. Para quem não tem fé, olha a vida, vamos pegar aqui de algum outro santo, Santo Antônio, podemos dizer aqui santos inúmeros. Para quem não tem fé, diz: esta vida é dura, não vale a pena viver essa vida. Mas para quem tem fé, enxerga ali naquela vida
o próprio céu, a vida eterna. Para quem tem fé, enxerga ali, naqueles sofrimentos de São Francisco de Assis, o próprio céu já é iniciado. Para quem tem fé, enxerga, por exemplo, ali no sofrimento de Santa Rita de Cássia, o próprio céu é iniciado já aqui na terra. Por que eu digo isso? Porque, meus queridos irmãos, Deus muitas vezes vai nos dizer palavras duras. Porque assim como um remédio, ele, ao ser amargo, ele cura, assim também, muitas vezes, a palavra de Deus. Não sei se vocês já tiveram experiência de conhecer alguém que fez quimioterapia ou alguma coisa assim, teve câncer. Quando a pessoa ela inicia aquele tratamento, é um sofrimento, não é verdade? Mas ela abraça aquele sofrimento porque não porque ela gosta do sofrimento, mas para aquilo que está além do sofrimento. Quando nós éramos crianças, a gente morria de medo de vacina, não é verdade? A gente odiava, né? Eu lembro que eu sou mais velho, né? Nós somos em 3, e a minha mãe levava a gente no postinho, e aí chegou uma época que acabou a gotinha, né? A gotinha era só para os 2 mais novos, mas pra quê? Minha filha era outra, né? Era da gotinha. Quando a gente é criança, a gente foge do sofrimento porque a gente não entende. A partir do momento que a gente começa a amadurecer e enxerga aquilo que está além da agulha da vacina, a gente enxerga o porquê da dor. E então, chega até o momento em que a gente, amadurecido que está, vai ao encontro da vacina. Não porque a gente gosta da agulha, da picada, mas porque a gente enxerga a cura além. É assim também na nossa maturidade de fé. Quando nós somos crianças na fé, isto é, quando nós somos imaturos, nós olhamos o sofrimento como crianças que olham a picada de agulha, né? E queremos fugir do sofrimento, mas muitas vezes é aquele sofrimento que vai curar. Quando nós temos fé, nós olhamos naqueles sofrimentos o caminho que Deus escolheu para nós, para a nossa salvação. Quando Jesus perguntou aos discípulos, e vocês, aos 12, por exemplo, e vocês também querem ir embora? Porque vejam, se vocês tentarem este discurso, vai acontecer a mesma coisa com vocês que aconteceu comigo. Isso é, vão te abandonar. E Pedro responde: a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Como diz na primeira leitura, né? As outras famílias podem servir a inúmeros deuses. Eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Percebam então, meus queridos irmãos, que nesta Santa Missa, ao recebermos nosso Senhor na comunhão, seja eucarística, seja na comunhão espiritual, Ele nos fará de novo o mesmo convite. E vocês? Qual a resposta vocês darão? Qual a resposta que vocês darão diante deste meu convite de amor? Sim, porque se a resposta for a de continuar com Ele, tenham por certo que Ele, que quer a nossa salvação, vai muitas vezes nos levar vacinas, sofrimentos. Vocês já devem estar cansados de perceber como, por exemplo, quando vem o sofrimento na família, a fé da família cresce. A família começa a se apegar mais a Deus, à Virgem Maria. Não é verdade? Quando o sofrimento vem, às vezes é um filho que está perdido, e aí os pais começam a buscar mais a Deus. Às vezes é alguma desavença entre marido e mulher. Então a esposa começa a buscar mais a Deus. Às vezes é algum vício do marido, e a esposa começa a buscar mais a Deus. Por que tudo isso? Porque se Deus envia um sofrimento em nossa vida, é porque Ele quer, através daquilo ali, realizar uma cura em nós, uma cura em nossa casa, em nossa família. Por isso então devemos
responder como São Pedro: a quem iremos, Senhor? Quem mais tem essas palavras tão doces, que embora sejam amargas ao paladar, depois nós percebemos a grande doçura que há. A quem iremos, Senhor? Quem deu tanto a vida por nós, senão o Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ainda que eu experimente, ainda que seja dura as palavras ao meu ouvido, eu creio que essas são as palavras de vida eterna. Meus queridos irmãos, é justo que muito custe aquilo que muito vale, não é verdade? Uma balinha não tem o mesmo valor que um carro. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Por isso custa tanto o céu, que vale tudo. Custa tudo. Somente aqueles que amam enxergam o grande valor disso. É justo que muito custe o que muito vale. O céu vale tudo. Por isso que você compra. Peçamos então a graça de Deus nessa Santa Missa, de podermos responder com generosidade aos inúmeros convites que Ele nos faz. E assim então possamos, de sim em sim, de assentimento em assentimento do que toca aos convites que Ele nos faz, e cada vez mais nos aproximando dEle, para que, a exemplo de Nossa Senhora, a serva do Senhor, possamos também nós sermos servos do Senhor. Que a Sua palavra venha, ressoe em nossos corações e faça estrago em nossos corações. Que a Sua palavra, muitas vezes dura, quebre em nós a dureza de nosso coração, para que, dóceis ao amor de Deus, possamos ser aquilo que Ele tanto sonhou para nós, que nós sejamos. Possamos ser o santo, a santa, que Ele tanto deseja que nós sejamos. Que a Sua palavra venha em nós e ressoe, para que ao longo da semana vivamos em conformidade com essa palavra. Que essa palavra ecoe em nossos corações e continue a ecoar, de modo que toda a nossa vida seja um reflexo dessa palavra, que eternamente ecoa e que eternamente nos chama a cada vez mais uma vida de amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.